Saudações Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a Caixa de Pandora. O que você vê com o Fluminense? Você vai entender melhor sobre isso. Para quem não sabe, aconteceu no canal central do Fluminense o Rafael Rolim, uma sabatinazinha, né, tecnicamente uma conversa informal entre o Leinardi e o Capuano, junto com o Rafael Rolim, para comentar sobre diversos assuntos. E o Rafael Rolim disparou para tudo quanto é lado. E aqui eu deixei alguns temas importantes para falar para vocês. Não vou dar minha opinião, também não vou dar meu parecer psicológico, mas só bora que você vai gostar bastante. Vamos lá. Vamos falar então sobre... Ele fala primeiro sobre o absurdo que foi a eleição do Fluminense. Ele relata um absurdo que aconteceu, que foi o seguinte: parece que quem dá o aval para aquele candidato poder ou não ser candidato de fato é o Mário Bittencourt, que tem que aprovar isso. Isso quem falou foi o Rafael Rolim. Tecnicamente, eu não acredito muito nisso. Eu acho que tinha uma comissão lá que realmente organiza e faz direito à situação. Aliás, para quem não se lembra, o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro e o TRE estão juntos nessa eleição do Fluminense. Então, eu acho muito feio que o Rafael Rolim fala sobre o Mário tem que aceitar. Estranho. Muito estranho. O Flu só está pagando a rolagem de dívida, segundo que o Rafael Rolim comenta. O Fluminense ele não estaria pagando as dívidas. Ele até informa que as dívidas, segundo os balancetes, segundo as informações que ele tem, o Fluminense só estaria pagando para pagar os juros e a rolagem de dívidas. Para quem não sabe, o que significa isso tudo? O Fluminense ele tem algumas obrigações. Essas obrigações, elas acontecem durante o tempo. Só que quanto mais tempo você demora para pagar essa obrigação, mais acontece chamado de juros e a rolagem de dívidas. E com isso você paga apenas a rolagem de dívidas em vez de pagar isso tudo. Ou seja, enquanto o Fluminense não está pagando a dívida propriamente dita, que a dívida só vem aumentando, segundo que nem informa, pegando até os balancetes, o Fluminense não estaria justamente o que o Mário simplesmente falou durante a campanha, que era pagar a dívida. Ele comenta lá muitas vezes: a gente não contrata o jogador porque eles têm uma dívida enorme. A gente não contrata o jogador porque eles têm uma dívida enorme. Ué. Então tem alguma coisa errada. Ou o Rafael Rolim está mentindo e que a gente está pagando a dívida sim, ou a dívida não está sendo paga e o que está sendo pago é rolagem de dívida. Ou seja, é os juros que acontecem normalmente. Eu não sei nessa parte. Ele fala que tem informações, ele fala que tem documentos que provem essa informação. Porém, você percebe que até mesmo diversas vezes o próprio Leinardi e o Capuano questionam justamente sobre isso. Como é que você tem essa informação? Como é que chegou? Ele fala lá que normalmente é o esperado. Ué, esperado não quer dizer que seja certo. Então, esse daqui eu não tenho como comentar muita coisa não. A outra é que no Fluminense feminino, alguns trabalhadores não estariam em CLT. Ele até fala sobre jogadoras, sobre algumas partes da comissão técnica. E ele, tipo, realmente isso daí é verídico. Não ter CLT significa que você não tem direito trabalhista algum, como o 13º, direito a férias, entre outras coisas. Para quem não sabe, o futebol feminino do Fluminense hoje não é profissional. Ele é semi-amador, eu não vou falar que é amador. Ele é semi-amador, ou seja, ele está no caminho para se tornar um futebol profissional. E aí ele comenta sobre uma coisa que eu sempre estou comentando aqui. Então, tipo assim, uma coisa que eu falo é o seguinte: eu ri muito dessa entrevista. Dessa sabatina do Central Fluminense.
Porque eu já sabia de tudo que ele ia falar. Eu já sabia de todos os detalhes que ele ia falar. Dentre eles do próprio Fluminense feminino. Que eu sempre comento aqui. Uma das propostas que eu falei no canal lá atrás foi justamente sempre comentar sobre o Fluminense feminino. E aí, tipo, perguntar assim, tá bom, mas qual que é o plano que você tem? Ele falou assim, o plano vai ser justamente juntar tudo. Cara, eis eu te falo. É impressionante como que os candidatos contra o Mário Bittencourt parece que não sabem de porcaria nenhuma. Enquanto o Mário já sabia, os outros estão assim muito afeitos assim. E do tipo, tá, você sabe que é diferenciado. Você sabe que você vai ter que fazer algumas diferenças ali. Poder trabalhar muito, não somente com essa questão, como, por exemplo, trazer o futebol feminino para Laranjeiras. Ele também comenta isso, mas fazer justamente isso daí sendo uma campanha disso tudo. A gente está fazendo Laranjeiras não para o futebol masculino, mas sim para o futebol feminino. Seria interessante a gente comentar sobre isso. Antes de a gente continuar esse vídeo, falando sobre mais 3 temas que ele colocou aqui, eu quero fazer 2 pedidos e uma informação. A informação é: vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Quando começar o Campeonato Brasileiro, às 10, 11, 12, 20 e 21. E vídeo especiais apenas 12 horas. Fale o Triplo C para mim, curte, comente e compartilhe. E também se inscreva no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. Isso ajuda bastante. E só bora continuar com esse vídeo. Mais sobre esses 3 temas importantes é: o direito do voto online estaria sendo violado, segundo o que ele informa, segundo a lei Pelé, o direito do voto online é obrigatório em todas as instituições. Para quem não entende isso, as leis do Fluminense, elas não podem se sobrepor às leis do Brasil ou até mesmo às leis internacionais. A Lei Pelé foi uma lei internacional que a Conmebol aprovou e que a CBF também aprovou. Ou seja, os clubes eles são obrigados a seguirem a Lei Pelé. Dentre a Lei Pelé, dentre os artigos da Lei Pelé, um deles fala sobre o direito a voto online. Segundo que informa o Rafael Rolim. Eu não li isso daí. E com isso, o Fluminense estaria realmente criminoso. Estaria agindo como criminoso ali dentro. Não como o Rafael Rolim, mas como eu percebo que ele está falando. Quando você não faz a lei, quando você não promulga a lei que tem ali acontecendo, é uma atividade criminosa. Isso traz realmente estabilidade dentro do Fluminense. E até mesmo dá para até mesmo entrar um possível caso de mudança ali. Ele até fala, aí até o Capão se preocupa assim, tá, mas não tá tudo do Fluminense. Tirando um pouco dessa lei Pelé, do Fluminense, tem alguma coisa sobre isso? Ele fala assim, tem. Dá para mandar no primeiro dia? Dá. Eu acho que essa parte, assim, ele até foi bem, até a lei Pelé, mas depois da lei Pelé, do estatuto, se o estatuto tivesse, cara, já teria acontecido. Não tem, né, meu filho? O outro ponto que ele comenta aqui é sobre o Flu estaria mascarando os problemas financeiros. Ele até fala, né, sobre a questão de vendas, jogadores, que são vendas estranhas, a questão justamente de balancete que está faltando, que realmente está faltando balancete, coisa que o Netflix vem sempre pedindo para o balancete. E realmente, a gente não ter o balancete, a gente não ter não somente o balancete, mas ter também uma segurança do que está sendo acontecendo ali, é complicado. Eu acho que você não ter acesso à informação só traz realmente prejuízo ao próprio clube. Para quem não sabe, o balancete é a coisa mais importante para qualquer time de futebol. Quando você não produz o balancete de forma rápida e concisa sobre todos os dados possíveis e inimagináveis, você só prejudica o Fluminense. Então, para mim, isso daí é o elemento mais grave. Cadê os balancetes? Tem um balancete sair? Por que até agora não foi feito? O que significa não ser feito antes da
eleições presidenciais do Fluminense. É triste, né? É tenso, né? Porque a gente não sabe o que realmente o Fluminense é, de fato. E a última coisa é, a imprensa brasileira não está querendo ouvir os candidatos de oposição. Porque, segundo o que ele informa, tem mais temas que ele colocou, mas eu só coloquei 6 aqui. É que ele informa que ele até tentou contrato com várias imprensas de massa, só que todas falam assim, cara, você não é presidente, você não está inserido na presidência, então eu não preciso falar com vocês. O grande problema é esse, entendeu? Vou até ficar maiorzinho para você entender melhor. Você está vendo como é que o Mário ele trabalhou em todos os setores. Ele trabalhou como técnico, porque mesmo sendo apalavrado, mesmo sendo isso tudo, o Diniz vai embora se o Mário Bittencourt não for. Aí você tem a questão da própria torcida que vê jogadores, possíveis jogadores, melhores jogadores do Brasil, e não indo para o Fluminense por conta da falta de você não votar no Mário. Você tem várias outras coisas. Eu já falei disso muitas vezes. E agora se soma a imprensa que não quis ouvir os candidatos de oposição. Bom, muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faça o Triplo C. Curte, comente e compartilhe. E também se inscreva no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. 3 vídeos todos os dias, 10, 12 e 20 horas. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.